Olá, meus irmãos, como vão? O Brasil pode ser considerado um país cristão? Essa pergunta foi realizada uma pesquisa em 26 países no ano de 2023 pelo Instituto Ipsos. E o resultado foi o seguinte: 89% da população brasileira declara-se crer em Deus. Então, de 10 brasileiros, aproximadamente 9 dizem que acreditam em Deus. De cada 10 brasileiros, a pesquisa também trouxe um dado super importante. 70% dos brasileiros, ou seja, de cada 10, 7 brasileiros, se declaram cristãos. E aí, entre os cristãos, nós estamos considerando aqui católicos, evangélicos e outras religiões que professam o cristianismo. Então, de 10 brasileiros, 7 são cristãos. Agora, deixa eu continuar a pergunta, a indagação que eu fiz para você. Quando você olha a nossa sociedade brasileira, cheia de corrupção, imoralidade, cheia de falta de compromisso, cheia de letargia, cheia de problemas em todas as áreas. Problema na família, problema, no governo, problema na economia, problema na segurança, problema espiritual. Quando você olha isso, você chega a essa conclusão que 70% dos brasileiros, de cada 10 brasileiros, 7 realmente são cristãos. Você consegue concordar? Eu não estou dizendo, claro, não estou desmerecendo aqui que a revista, que o instituto, que a pesquisa é errada. Mas o que eu estou falando é que é um dado. Provavelmente, essas milhões de pessoas, e olha, 70%, a pesquisa vai além. Esses 89% dizem que estamos aí falando de aproximadamente 185 milhões de cristãos no Brasil. Isso coloca o Brasil como o segundo maior país cristão do mundo. O Brasil, de acordo com a pesquisa, só perde para os Estados Unidos da América, que tem aproximadamente pouco mais de 250 milhões de cristãos. E a gente volta à pergunta pela terceira vez. Diante desses dados, é possível aferir que realmente essas pessoas são cristãs? Ou, como nós dissemos aqui, será que realmente não há uma diferença entre o que se professa para as atitudes do dia a dia? Para responder essa pergunta, eu quero trazer você para o livro de Atos, capítulo de número 2. Por quê? Porque muita gente entra na igreja, professa uma religião, diz acreditar em Deus e acaba tendo uma frustração, porque não sabe o que uma real conversão transforma, gera de efeitos na vida daquela pessoa que se converte. Quando falamos de conversão, estamos falando de tomar um rumo, mudar, ser transformado. Então, Atos 2, apesar da igreja sempre trabalhar o versículo 1 ao versículo 13, que vai falar sobre a descida do Espírito Santo, o famoso dia de Pentecostes, Atos capítulo 2 também tem outras passagens. E por que eu escolhi esse texto? Porque é a primeira mostragem de conversão na Bíblia após a subida de Jesus Cristo. Então Cristo ele veio, fundou a igreja, escolheu os seus discípulos, seus apóstolos. Em Atos 2, a igreja está no cenáculo reunido, no templo, todos estão ali reunidos, conforme mandamento do Senhor Jesus, e vem o Espírito Santo. Eles veem, além de ouvirem um som impetuoso, eles também veem, observam línguas descendo como repartidas como que de fogo. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui, principalmente quando nós analisamos 2 versículos desse capítulo, versículo 12 e o versículo 13. A primeira coisa que me chama a atenção, quando Deus vai gerar uma conversão, quando Deus vai mudar uma nação, quando Deus vai mudar uma cidade, quando Deus vai mudar uma família, quando Deus vai mudar uma pessoa, a primeira coisa que a gente pode observar nesse texto é que Deus gerou um impacto. Houve um evento ali, essa manifestação sobrenatural fez com que aquelas pessoas começassem a falar em outras línguas
E isso chamou a atenção de toda aquela comunidade. E tinha pessoas que vinham de todas as regiões ali próximas, de outros países, outras nações. Então, a primeira coisa que eu vejo Deus fazer é gerar um impacto. Agora, olha que coisa super interessante. Esse impacto não necessariamente foi positivo em todas as pessoas. O versículo 12 vai dizer que há um impacto positivo na vida de alguns, porque eles se maravilharam. Então eles, olha, né, que coisa maravilhosa, o que é isso? Era a pergunta. Mas na segunda classe de pessoas que também estavam ali, não sabiam muito bem o que estava acontecendo, eles começaram a zombar. Eles falaram, estão embriagados. Então, o impacto, ele não necessariamente vai definir a conversão de alguém. Então, Deus ele vai mover, as coisas vão acontecer, circunstâncias da vida que nós não esperávamos ocorrerão, e isso vai gerar um impacto. Aqui está um erro que muita gente comete. A gente analisa o efeito inicial desse impacto e já toma decisões sem conhecer o coração de cada um, porque a conversão começa lá dentro para fora, é de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí quando a gente analisa e vê que aquela pessoa teve um impacto positivo, opa, esse se converteu. Quando aquele impacto que Deus fez, que aquela situação trouxe para a vida daquela pessoa, teve um impacto negativo, a gente já descarta, já joga fora. E não deve ser assim. O impacto, ele é apenas para chamar a atenção. Alguns vão zombar, mas podem se converter lá na frente. Outros podem até se maravilhar e não se converter, e suas atitudes não se tornarem dignas daquilo que ele está professando. Então, sempre que você tiver um impacto, principalmente na sua vida, Deus ele costuma fazer isso até com os convertidos. Quando você tiver um impacto de alguma coisa, antes de tomar uma decisão, calma. Eu estou para fechar um negócio com alguém. Eu apresentei a minha proposta. Aquilo pode até ter gerado um impacto positivo. Mas antes, deixa eu esperar um pouco. Deixa eu observar os efeitos, a maturação do que aquele impacto vai acontecer na vida daquela pessoa. Quando eu tenho um relacionamento, antes de eu assumir, eu preciso observar. Antes de eu namorar, antes de eu assumir um noivado, ou até mesmo um casamento, vamos observar o que aquele primeiro impacto que você chamou a atenção daquela moça ou daquele rapaz vai ocasionar antes de você tomar a decisão de se relacionar com ele ou com ela. Isso é no trabalho, isso é na família, isso são relacionamentos interpessoais, isso serve para tudo. O impacto, ele não deve ser motivo de nós tomarmos decisão, mas deve ser motivo de nós observarmos as reações. Inclusive, quando Deus ele faz isso conosco, Deus também nos observa. Qual será a nossa reação? Então, quando as coisas começarem a se mover, quando as coisas começarem a sair do lugar, quando você sair do seu ponto de comodismo, cuidado para não sair reclamando de Deus, cuidado para não sair tomando decisão precipitada. Espere, aguarde. Antes de tomar uma posição, peça direção a Deus. Então, a primeira coisa é o impacto. Depois, do versículo 14 ao versículo 33, haverá um esclarecimento. Pedro, então, se levanta ali e começa a pregar. E esse esclarecimento vai gerar a necessidade de ouvir. Aquelas pessoas passam a ouvir. Veja, Deus ele faz uma coisa e gera uma reação. Primeiro ponto, Deus gerou um impacto. Qual foi a reação desse impacto? Alguns ficaram maravilhados, outros começaram a zombar. Agora Deus vai fazer a segunda coisa. Deus vai trazer um esclarecimento. Pedro prega do versículo 14 ao versículo 36. O que gerou para aquelas pessoas? Ouvir. Se nós não ouvirmos, se nós não observarmos, se nós não analisarmos, a conversão não gera na nossa vida. A gente não caminha para frente. A gente não toma decisões adequadas. E isso nos frustra, apesar de confessarmos uma fé cristã. 3. No versículo de número 37, você vai ver que quando Deus gera aquele esclarecimento através da palavra de Pedro, terceira coisa que Deus gera na vida deles,
há um quebrantamento. Eles então, diz a palavra, compungiram-se o seu coração. Olha aí, Deus gerou agora um quebrantamento. Deus compungiu o coração deles. Veja, a conversão está acontecendo de dentro para fora. E qual é a reação? Mais uma vez, Deus faz algo e nós reagimos. Eles perguntaram, o que nós faremos? Então, após você estar com o seu coração quebrantado, essa é a decisão de quem está caminhando na conversão. Ele tem uma necessidade de servir. Ele quer cumprir o seu propósito, como nós temos falado em cada vídeo. Não há conversão sem o sentido de missão, sem o sentido de propósito, sem o sentido de cumprir alguma coisa, de deixar o legado, de plantar algo de positivo na vida de alguém, na vida da sociedade, na vida do próximo. Não existe cristianismo sem o senso comum de apoio, de auxílio, de missão, de ajuda. Então, a primeira coisa que aqueles cristãos que estavam iniciando a conversão, quando Deus quebranta o coração deles, quando eles compungem o coração, a primeira coisa é o sentido de missão, é o sentido de servir. Eu quero servir. E o que eles dizem? O que nós devemos fazer? Essa é a pergunta. Não há cristianismo com egoísmo. Não há cristianismo com excesso de vaidade. Não há cristianismo quando olhamos para o nosso próprio umbigo. Então, quando você se deparar com a necessidade de servir alguém, quando você se deparar com a necessidade de ajudar alguém, faça, porque esse é um dos princípios de uma conversão genuína. E para nós terminarmos, Pedro então vai gerar na vida deles um direcionamento. Então Deus ele gera um impacto, a reação foi dupla. Depois Deus gera um esclarecimento, a reação foi ouvir a pregação de Pedro. Depois Deus vai gerar na vida deles um quebrantamento no seu coração e vai gerar o sentido de serviço. E agora Deus vai gerar um direcionamento. Versículo de número 38. Pedro diz, olha, primeiro vocês devem se arrepender. Então, no versículo 38, e olha, outra coisa maravilhosa aqui para a gente refletir. No versículo 38, o direcionamento que Deus vai dar se divide também em três. A gente sempre tem falado isso, preste atenção. O equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. Trabalhamos a tridimensionalidade do ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. Olha aqui que Pedro vai dizer. Primeiro, arrependei-vos. Aonde começa o arrependimento? No seu interior. Então, Deus está trabalhando na conversão, está trabalhando na sua alma, está gerando simbolicamente uma conversão na sua alma. Depois Pedro diz, 2, seja batizado em nome de Cristo Jesus. O que é o batismo? Confissão pública de fé. É você confessar publicamente, é você mostrar para toda a sociedade, para aqueles seus amigos, vizinhos, a família, aqueles que lhe rodeiam, que você agora é um cristão. Confissão pública. O que nós estamos falando? Do exterior, do corpo. Então Deus trabalhou com arrependimento na sua alma, agora com o batismo é um simbolismo de que o seu corpo, que a sua mente, do que o seu ser está salvo. E por último, terceiro, o que Deus diz? Deus diz através de Pedro, receba o dom do Espírito. Deus vai trabalhar aonde? No seu Espírito. Então, quando há uma conversão, Deus trabalha na alma, Deus trabalha no corpo e Deus trabalha no Espírito. Seja um verdadeiro cristão. Essas são as marcas. Apesar do Brasil ter essa pesquisa dizendo que somos a grande maioria, precisamos continuar trabalhando para levar o verdadeiro Evangelho de Cristo às pessoas, às nações, porque todos precisam. Que Deus te abençoe sempre.